White atende chamada acidental. Revele segredo surpreendente sobre a babá errada. Era uma tarde ensolarada e o aroma doce do bolo recém-assado misturava-se ao som suave de risadas na sala. Eduardo estava na cozinha, preparando um lanche para sua filha Laura, que brincava no sofá, cercada por brinquedos coloridos. O sorriso dela iluminava qualquer ambiente. Todo pai faria qualquer coisa para proteger sua pequena, mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceria a seguir. Seu celular vibrou. Ele pegou sem olhar. E antes que pudesse desligar, ouviu uma conversa abrupta. A voz do outro lado falava rápido, quase como se tentasse ser discreta. Clara, não tem como fugir do que você fez. Eu vou encontrar você. E quando isso acontecer, não vai ser bom. O coração de Eduardo disparou. O que estava acontecendo? Clara, a babá que ele confiava com sua filha, estava fugindo de algo terrível. Ele ficou paralisado. Era um misto de preocupação e confusão. Clara sempre foi gentil. Uma presença tranquila que trouxe conforto à casa. Mas aquela conversa insinuava que havia muito mais por trás do seu sorriso. Ele escutou mais algumas frases, mas a única coisa que conseguia processar era a ameaça que pairava no ar. Você não pode escapar do seu passado. Um frio percorreu sua espinha. Laura, alheia ao mundo adulto, continuava sua brincadeira, rindo e conversando com seus bonequinhos. Eduardo tentou se concentrar no que Elsa, a voz do celular, discutia com Clara, mas sua mente girava. Deveria falar com Clara? Deveria ajudá-la? Ele merecia saber a verdade. A segurança de sua filha estava em jogo. Dias se passaram. Cada vez que Clara chegava, Eduardo observava-a com olhos críticos. Sua voz suave, o jeito carinhoso com Laura, nada parecia suspeito. E ainda assim, o ciclo de incerteza continuava a atormentá-lo. Pensou em ligar para a polícia, mas não tinha provas. Poderia ser um mal-entendido. E se Clara realmente estivesse fugindo? E se ela fosse inocente? Certa noite, ao escurecer, a tensão subiu de nível. Eduardo ouviu um barulho na porta da frente. O som era suave, mas cheio de ominosidade. Ele não estava sozinho. Havia alguém lá fora. Um vulto. Coração acelerado, ele se aproximou da janela e viu um homem parado na calçada, olhando para casa. Eduardo sentiu um nó na garganta. O homem não parecia ter boas intenções. E medo por Laura tomou conta dele. O coração de Eduardo ficou em alerta. Deveria agir? Era hora de confrontar Clara? E, acima de tudo, o que ele faria? Se o homem não fosse apenas um visitante qualquer, mas uma ameaça real. Um grito ecoou do lado de fora, cortando o silêncio da noite como uma faca. Eduardo congelou em uma encruzilhada moral. Até onde iria para proteger aqueles que ama? A lealdade que ele poderia ter com Clara agora parecia se perder em uma neblina de desconfiança, enquanto a segurança de sua filha se tornava seu único pensamento claro. Ele respirou fundo, preparando-se para agir, e sabia que a escolha que fizesse mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Eduardo respirou fundo, preparado para agir. O homem na calçada ainda estava lá, imóvel, e a presença dele fazia o ar parecer mais pesado. O coração de Eduardo martelava enquanto ele olhava pela janela, tentando discernir as intenções do estranho. De repente, o homem virou-se, e seus olhos se encontraram. Um choque percorreu o corpo de Eduardo. Era como se o tempo tivesse parado, e então, com um movimento rápido, o homem começou a caminhar em direção à porta. O estômago de Eduardo se revirou. Ele não podia ficar parado. Ele precisava proteger Laura. Como impulso, ele atravessou a sala e pegou um bastão de beisebol, que costumava ficar encostado na parede. Alguma parte dele sabia que isso era mais do que apenas um intruso. Era uma ameaça real. O barulho da porta soou como um trovão. Eduardo, já armado, se posicionou na sala, com um pé à frente, preparado para qualquer coisa. O homem bateu na porta com força. Sua respiração pesada podia ser ouvida. Clara, eu sei que você está aí. A voz carregava uma raiva contida, cada palavra como uma faca. Eduardo hesitou. Clara? O que esse homem sabia sobre ela? Ele olhou para Laura, que agora olhava para ele com preocupação, seus pequenos olhos refletindo medo. Fique aqui, meu amor. Não se mova. O calor subiu à sua cabeça. Ele estava se preparando para confrontar um desconhecido. Mas antes que pudesse abrir a porta, ouviu um som familiar. Uma chave girando na fechadura. Era Clara. Ela entrou ofegante, o rosto pálido como um lençol. Eduardo, não, não abra! Ela gritou, mas era tarde demais. O homem pressionou o corpo contra a porta e, com um empurrão, fez com que Eduardo recuasse. O homem entrou e, naquele momento, todos os olhos estavam voltados para ele. Clara, ele disse, a incredulidade estampada no rosto. Você não pode fugir dessa. O que você fez foi gravíssimo. O ar ficou carregado de tensão. Eduardo ficou paralisado, a míngua em que a confusão e a defesa, o medo por Laura borbulhava em seu peito, mas havia algo mais. Quem é você? Eduardo finalmente encontrou a voz. O homem olhou para ele, as sobrancelhas franzidas. Você realmente não sabe? Ele riu, mas não era um riso de alegria. Era de deboche. Clara, é você? Eduardo encarou a babá, buscando respostas em seu olhar, mas o pânico parecia dominá-la. Ela só podia balançar a cabeça, os lábios tremendo. Então, o inesperado aconteceu! O homem se virou, gesticulando como se estivesse prestes a revelar um segredo. Clara não é quem você pensa que é. Ela não é apenas uma babá. Ela é fugitiva. E não só isso, ela se chama Maria. O silêncio na sala se estendeu como um elástico prestes a estourar. A verdade lhe atingiu como um soco no estômago. Eduardo sentiu como se a realidade tivesse se despedaçado. O quê? Ele mal conseguia pronunciar as palavras. As coisas que ela fez, você nunca soube. O passado dela é uma teia de mentiras. Ela não é inocente. O homem avançou um passo, sua presença ameaçadora inundando o espaço. Eduardo olhou novamente para Clara. Ou melhor, Maria. Os olhos dela estavam cheios de desespero, mas também de um mistério profundo que ele nunca havia reconhecido. Laura estava silenciosa, seus olhares alternando entre os dois adultos, sem entender a gravidade da situação. O que você fez?
Eduardo perguntou, sua voz agora um sussurro, quase um desespero. Clara abraçou a si mesma, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu só queria fugir daquele mundo. Eu mudei de vida, Eduardo. Por favor, acredite em mim. Mas a crença parecia um conforto distante. Agora, Eduardo não sabia em quem confiar. As sombras do passado começaram a se formar entre eles, e ele percebeu que cada palavra poderia mudar a vida de Laura para sempre. O fio da segurança que ele pensava ter estava se rompendo. O homem se preparava para dar mais um passo em direção a Clara, mas Eduardo não poderia permitir. O instinto paternal disparou. "Fique longe dela!" ele gritou. E assim, a sala estava embargada por uma tensão palpável, entre revelações devastadoras e segredos enterrados. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado? A única certeza era que nada seria como antes. Eduardo estava paralisado, tentando processar as palavras do homem. "Clara não é quem você pensa que é. Ela se chama Maria." Aquilo soou como um eco de um pesadelo tornado realidade. O homem, com um sorriso frio, estava ali, revelando segredos que Eduardo não quis ouvir. A tensão era palpável e cada respiração na sala soava como um golpe contra seu peito. "Eu não sei o que você está falando!" Eduardo gritou, a raiva e a confusão correndo em suas veias. Mas a verdade por trás da declaração do estranho era como uma faca afiada, cortando a ilusão que ele construiu em torno de Clara, ou melhor, Maria. E a maneira como ela se encolheu parecia que tudo o que eles tinham vivido tinha sido uma mentira elaborada. "Ela fugiu de mim por causa do que fez. Você deveria protegê-la, mas ela vigiou sua vida. Ela não é inocente." O contato visual entre Eduardo e o homem era eletricamente carregado. Clara, ou Maria, começou a tremer. A luz da sala piscou e um trovão distante ressoou, criando o cenário perfeito para confronto. "Eduardo, escuta! Eu mudei, eu juro!" A voz de Clara estava cheia de desespero, mas Eduardo hesitou. Ele não conseguia simplesmente ignorar as palavras do estranho. Mas o amor que sentia por Clara, ou Maria, era um vínculo forte e confuso. Justo quando Eduardo estava prestes a pedir uma explicação, outro barulho atraiu sua atenção. Uma batida firme na porta de trás. O coração dele pulou. O que mais poderia dar errado? "Eduardo, não!" Clara gritou, mas a voz dela foi abafada pelo som alto da porta se abrindo. Uma figura apareceu na moldura da porta, silhuetada na luz vindo de fora. Ele estava armado. "O que está acontecendo aqui?" a nova figura perguntou. Seu tom ameaçada visceral. Era fácil perceber que ele estava ali por causa do homem que se apresentava como um redentor. Eduardo sentiu a adrenalina sair de seus ossos. Olhou para o outro lado, onde Laura estava, sua expressão confundida. O mundo dela estava prestes a se desmoronar. "Fique atrás de mim, amor!" Eduardo ordenou à sua filha, o medo crescendo dentro dele. "Você não deveria estar aqui." O homem que se dizia o caçador da Clara balançou um dedo. "Ela precisa ser levada. É a única maneira de consertar o que ela fez." Nesse momento, Clara soltou um grito, uma mistura de medo e dor. "Não! Eu não sou mais essa pessoa!" O ar ficou gelado enquanto ela se desintegrava. A mulher que Eduardo conhecia parecia se desvanecer em uma sombra, revelando a verdadeira Maria.
Quando a nova figura entrou na sala, a tensão explodiu em um caos. O estranho segurando a arma se virou e, em um movimento rápido, apontou para Clara. Você vai se entregar! É isso que você merece! Uma explosão de pânico tomou conta de Eduardo. Não! Ele se jogou na frente de Clara, as palmas para fora, a mente gritando por um milagre. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um disparo ecoou pela sala. O tempo pareceu parar. O som ressoou como um trovão, ultrapassando a confusão e a raiva. Eduardo sentiu a adrenalina disparar novamente, enquanto olhava descontroladamente para Clara. Era ela que estava ferida? O homem, agora escandalizado, estava paralisado por um momento, sua arma caída no chão. Não era para ser assim. A voz dele falhou, revelando um pânico que antes parecia distante. Clara, ou Maria, estava caída no chão, com os olhos arregalados, enquanto a sala girava em torno deles. O que você fez? Eduardo sussurrou, com a voz embargada. A realidade se despedaçava ainda mais, e ele sentia que a terra sob seus pés estava se esvaindo. O que mais ele não sabia? E nesse momento agudo de horror, a única certeza que ele tinha era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E a verdade, como uma sombra espectral, estava à espreita, pronta para mudar tudo novamente. Eduardo estava paralisado, tentando processar as palavras do homem. Clara não é quem você pensa que é. Ela se chama Maria. Aquilo soou como um eco de um pesadelo tornado realidade. O homem, com um sorriso frio, estava ali, revelando segredos que Eduardo não quis ouvir. A tensão era palpável, e cada respiração na sala soava como um golpe contra seu peito. Eu não sei o que você está falando, Eduardo gritou, a raiva e a confusão correndo em suas veias. Mas a verdade por trás da declaração do estranho era como uma faca afiada, cortando a ilusão que ele construiu em torno de Clara, ou melhor, Maria, e a maneira como ela se encolheu parecia indicar que tudo o que eles tinham vivido tinha sido uma mentira elaborada. Ela fugiu de mim por causa do que fez. Você deveria protegê-la, mas ela vigiou sua vida. Ela não é inocente. O contato visual entre Eduardo e o homem era eletricamente carregado. Clara, ou Maria, começou a tremer. A luz da sala piscou e um trovão distante ressoou, criando o cenário perfeito para um confronto. Eduardo, escuta, eu mudei. A voz de Clara estava cheia de desespero, mas Eduardo hesitou. Ele não conseguia simplesmente ignorar as palavras do estranho. Mas o amor que sentia por Clara ou Maria era um vínculo forte e confuso. Justo quando Eduardo estava prestes a pedir uma explicação, outro barulho atraiu sua atenção. Uma batida firme na porta de trás. O coração dele pulou. O que mais poderia dar errado? Eduardo! Não! Clara gritou, mas a voz dela foi abafada pelo som alto da porta se abrindo. Uma figura apareceu na moldura da porta, silhuetada na luz vinda de fora. Ele estava armado. O que está acontecendo aqui? A nova figura perguntou. Seu tom, uma ameaça visceral. Era fácil perceber que ele estava ali por causa do homem que se apresentava como um redentor. Eduardo sentiu a adrenalina sair de seus ossos. Olhou para o outro lado, onde Laura estava. Sua expressão confundida. O mundo dela estava prestes a se desmoronar. Fique atrás de mim, amor, Eduardo ordenou à sua filha, o medo crescendo dentro dele. Você não deveria estar aqui.
O homem que se dizia o caçador da Clara balançou um dedo. Ela precisa ser levada. É a única maneira de consertar o que ela fez. Nesse momento, Clara soltou um grito, uma mistura de medo e dor. Não, eu não sou mais essa pessoa. O ar ficou gelado enquanto ela se desintegrava. A mulher que Eduardo conhecia parecia se desvanecer em uma sombra, revelando a verdadeira Maria. Quando a nova figura entrou na sala, a tensão explodiu em um caos. O estranho segurando a arma se virou e, em um movimento rápido, apontou para Clara. Você vai se entregar! É isso que você merece! Uma explosão de pânico tomou conta de Eduardo. Não! Ele se jogou na frente de Clara, as palmas para fora, a mente gritando por um milagre. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um disparo ecoou pela sala. O tempo pareceu parar. O som ressoou como um trovão, ultrapassando a confusão e a raiva. Eduardo sentiu a adrenalina disparar novamente, enquanto olhava descontroladamente para Clara. Era ela que estava ferida? Então, algo mais aconteceu. Um impacto brusco veio de fora e a porta da frente foi arrombada com força. Uma avalanche de policiais invadiu a casa, gritando ordens com armas em punho. Todo mundo no chão! Mãos para cima! O caos se instalou. Eduardo, desorientado, tentou processar tudo ao mesmo tempo. E enquanto a tensão estourava, um dos policiais se aproximou de Clara. Maria, estamos aqui para te levar. Temos um mandado. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem na sala que parecia ser um inimigo, de repente, era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Você é fugitiva? Ele mal conseguia articular. Clara, ou Maria, olhou para Eduardo e a verdade finalmente apareceu em seus olhos. Eduardo, eu não posso voltar. Por favor. As palavras dela foram um sussurro de desespero. Enquanto os policiais seguravam Clara, ela olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. E então, em um ato de desespero, ela puxou algo de dentro da bolsa. Um pequeno objeto prateado. Eduardo, isso é a chave. Você precisa saber a verdade sobre o que eu realmente sou. No instante em que a chave caiu no chão, o som de metal ecoou na sala, como um aviso. E tudo aquilo que Eduardo acreditava saber sobre Clara, ou Maria, agora girava em torno daquela pequena chave. A revelação mais chocante ainda estava prestes a ser desencadeada. O que ela havia feito para merecer essa vida? E qual era a sua verdadeira história? A incerteza pairava pesada e Eduardo estava à beira de um abismo. A chave caiu no chão com um tilintar que parecia ressoar no fundo da alma de Eduardo. O ambiente estava carregado de tensão e os policiais, agora prontos para agir, olhavam para Clara com suspeita. Se sentiu paralisado, a realidade dele se desmoronando. Clara ou Maria, pelos relances que ele teve nos últimos dias, não era quem ele acreditava. Mas o que aquela chave significava? Maria, pegue a chave! Um dos policiais gritou, interrompendo o pensamento caótico de Eduardo. Clara olhou para a chave com desespero, como se tudo dependesse daquela pequena peça de metal. O homem, o caçador de Clara, olhou para os policiais. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. O que você fez, Maria? Ele grunhiu, avançando um passo, os olhos flamejando. Você poderia ter me avisado.
Eduardo sentiu um frio na barriga. Como assim? Que relação havia entre os dois? Ele olhou para Clara. Sua expressão era um misto de pânico e culpa. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria proteger todos. A voz dela quicou na sala. E nesse momento, outra batida na porta ecoou. Polícia, abra! A nova voz trouxe uma nova onda de pânico. Os policiais trocaram olhares e Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não, não mais! Ele não podia perder tudo o que havia construído. Os olhos do caçador se tornaram ferozes. Se você abrir, Maria, eles vão descobrir. O olhar dele fixou-se nela e Eduardo percebeu que estava em jogo. A chave, ela não é só uma chave. É a sua salvação ou o que vai te condenar. Eduardo olhou para a chave e, sem entender completamente o que estava acontecendo, ele se lançou em direção a ela. Não! Fique longe dela! Gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Ele estava disposto a proteger Clara. Não importava a verdade. Então, com um movimento repentino, o homem avançou para pegar a chave. Eduardo se jogou entre eles. E em um instante a sala estava mergulhada em caos. As portas se abriram com toda a força e mais oficiais entraram, armas em punho. Todos no chão, gritaram. E hábil, o caos se instalou. Clara gritou e Eduardo viu uma mudança no rosto dela. Era como se um peso estivesse sendo levantado. Eduardo, a verdade, você precisa ouvir. Antes que ele pudesse processar, um tiro foi disparado. Um disparo que não era seu. Uma mulher frágil, com cabelo desgrenhado, havia entrado no meio do tumulto. Claro e claro. O tiro não atingira Eduardo, nem Clara, mas sim o homem que estava tão determinado a confrontá-la. Ele caiu, o corpo se estatelando no chão, uma poça de sangue se espalhando rapidamente. A confusão reinou. A mulher, com olhos assustados, olhou para todos. Eu sou a irmã dela! Gritou. E o silêncio a envolveu como um manto escuro. Eduardo ficou paralisado. Que irmã? O que estava acontecendo? Clara, ou Maria, agora se desvencilhava da confusão como um fantasma que finalmente encontrava o caminho para casa. Os policiais atordoados olharam para a mulher. Os olhos de Clara estavam fixos nela e o resto do mundo ao redor desapareceu. Marina! Sussurrou a dor ecoando na voz dela. Eduardo sentiu seu coração disparar. A revelação chegou como um golpe. Clara tinha uma irmã? Uma decisão precipitada agora lançou tudo no abismo. O homem caído era apenas a ponta do iceberg de algo muito mais profundo e sombrio. Eduardo, a chave é importante. A vida dela depende disso. A urgência na voz de Clara era palpável. Ele olhou para ela e para Marina e todas as suas ilusões desmoronavam, revelando um mistério que ele não estava preparado para enfrentar. O que mais estava oculto? Que tipo de segredos se entrelaçavam entre aquelas três vidas? O ambiente estava envolto em um silêncio ensurdecedor. Eduardo sentiu que era um fio suspenso no ar. O que o próximo momento revelaria? Ele estava prestes a descobrir. E a verdade poderia acabar com tudo. A chave caiu no chão com um tilintar que parecia ecoar na alma de Eduardo. O ambiente estava carregado de tensão. E os policiais, agora prontos para agir,
olhavam para Clara com suspeita. Ele se sentiu paralisado, a realidade dele se desmoronando. Clara, ou Maria, pelos relances que teve nos últimos dias, não era quem ele acreditava. Mas o que aquela chave significava? Maria, pegue a chave! Um dos policiais gritou, interrompendo o pensamento caótico de Eduardo. Clara olhou para a chave com desespero, como se tudo dependesse daquela pequena peça de metal. O homem, o caçador de Clara, olhou para os policiais e a expressão em seu rosto era de terror. — O que você fez, Maria? Ele grunhiu, avançando um passo, os olhos flamejando. — Você poderia ter me avisado. A raiva dele era palpável, mas Eduardo não tinha ideia do que estava acontecendo entre os dois. Eduardo olhou para Clara. Sua expressão era um misto de pânico e culpa. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria proteger todos. A voz dela quicou na sala e a confusão estava ficando insuportável. Então, um barulho alto fez todos olharem para a porta. Polícia! Cabra! Uma nova voz trouxe uma nova onda de pânico. Os policiais trocaram olhares e Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não mais. Ele não podia perder tudo o que havia construído. O homem que estava caçando Clara soltou uma risada nervosa. — Se você abrir, Maria, eles vão descobrir, ele disse. E nesse momento, o olhar de Clara mudou. Era como se um peso estivesse sendo levantado. A chave não é só uma chave. É a sua salvação ou o que vai te condenar. A atmosfera ficou elétrica e Eduardo estava prestes a discuti-la quando a porta se estalou, aberta abruptamente. Ali estava Marina, com um olhar que misturava raiva e desespero. — Eu não posso permitir que você leve minha irmã novamente. Ela estava armada com um revólver, seus olhos arregalados. — Marina, não! Clara gritou. Mas a irmã já tinha seu plano. O que aconteceu em um segundo parecia outro em um instante. Um disparo. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Não! O homem colapsou no chão. Um fio de sangue manchando o piso. Eduardo mal conseguia respirar. O tempo parou. O homem caído era a chave! Quem realmente era ele? Olhando para Marina, a realidade começou a desmontar. Clara e Marina eram fugitivas. Mas fugitivas de quê? O que realmente aconteceu entre as irmãs e esse homem? A expressão de Clara agora era uma mistura de raiva e dor. — Maria, você precisava me falar a verdade! Marina gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. — Olha o que você fez! Agora estamos perdidas! Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Um misto de raiva e confusão. Fugida? O que você quer dizer com isso? O que ele queria de vocês? Eduardo questionou, sua voz cheia de desespero. O ambiente estava caótico. Todo mundo estava em estado de choque. Os policiais se moviam, tentando controlar a situação. Mas as respostas pareciam tão distantes. E ele buscava o que ele tinha perdido. Era por isso que ele estava com você. Ele queria me responsabilizar. Clara sussurrou. E nesse momento, uma sombra cruzou o rosto dela. Uma sombra que não lhe pertencia. Eu não sou Maria. Eu sou Clara. Mas tudo isso é mais complicado do que você imagina. A verdade estava ao alcance, mas o que isso realmente significava? Como tudo o que havia construído poderia desmoronar? Eduardo estava paralisado em uma tempestade de sentimentos contraditórios. Que mais havia escondido? Que mais não estava sendo revelado? O silêncio era ensurdecedor.
E enquanto ele processava essa nova realidade, a certeza de que suas vidas estavam prestes a mudar radicalmente se instalou. Será que alguma vez ele realmente soube quem eram Clara e Marina? O que mais estava em jogo? O que essa chave realmente significava? As palavras de Clara ou Maria ecoavam na sala e Eduardo se sentia perdido. A explicação, ainda meio confusa, não fazia sentido. O que ele pensava saber havia desmoronado, mas os policiais estavam prontos para agir. Maria, pegue a chave! Um deles gritou, pressionando a situação ao extremo. Clara hesitou. A chave parecia ser um pequeno objeto comum, mas a tensão no ambiente deixava claro que era muito mais do que isso. Marina, a irmã que ele acabara de conhecer, estava armada e próxima. Os elos de confiança se desvaneciam entre todos ali. O homem caído no chão estava prestes a fazer parte de algo muito grandioso. Muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Eu não posso! Não agora! Clara balbuciou, seu olhar feroz refletindo a angústia de sua vida em jogo. Eduardo sentiu o coração acelerar, as batidas ecoando dentro do peito como um tambor frenético. Ouviu uma nova batida firme na porta, e a sensação era de que tudo estava prestes a explodir. É a polícia! Abram agora! A voz tinha um tom autoritário que não deixava espaço para dúvidas. Um frio percorreu a espinha de Eduardo e ele percebeu que algo muito ruim estava prestes a acontecer. O tempo parecia desacelerar enquanto ele olhava para Clara e tudo ao seu redor começava a se desfocar. Clara! O que você está escondendo? Eduardo gritou, o desespero transparecendo em sua voz, e a frustração tomou conta dele. O olhar dela, antes cheio de esperança e carinho, agora estava mergulhado em sombras, um abismo de segredos. As palavras falavam mais alto do que o silêncio que os envolvia. E num movimento rápido, Clara se virou para a irmã e, pela primeira vez, Eduardo viu um olhar que ele nunca havia notado antes. Marina, eu não tinha escolha. Eles viriam atrás de nós. Eu não poderia deixar você morrer. O desespero nas palavras dela cortou o ar como uma faca afiada. E naquele instante, Eduardo percebeu que a situação era muito mais complexa. Era assim que você planejava me proteger? Marina disparou, despejando raiva e dor. As palavras tinham um peso que reverberava por toda a sala. E Eduardo sentiu que a tensão poderia explodir a qualquer momento. O que realmente estava sendo dito? Qual o envolvimento de todos nessa história? Ele mal podia acompanhar o fluxo de informações. E neste caos, uma nova figura apareceu. A porta se abriu com força e mais policiais invadiram o espaço. Todo mundo no chão! Nós entramos na área de perigo. O clima estava insano, quase surreal. Eduardo notou que Clara começou a hesitar e seu olhar se fixou no homem caído. Uma expressão de compreensão e culpa cruzou seu rosto. Você não é só um caçador, você estava sempre um passo à frente. Clara gritou, e a revelação bateu como um trovão. A sala ficou em silêncio, e enquanto todos olhavam sob a luz pulsante das lanternas, Clara gesticulou para a chave. Sei o que você fez. Você é meu pai. As palavras caíram no ar com um impacto devastador. Eduardo ficou em estado de choque. Ele tentou processar a relação de Clara com o homem que estava ali, que caíra como um fantasma de seu passado. As peças começaram a se encaixar de forma impressionante, e no instante em que isso aconteceu, um ofegante não escapou dos lábios de Eduardo. O homem, com olhos vidrados,
olhou para Clara, e enquanto a confusão reinava, todos os olhares se voltaram para ele. O que ele poderia dizer agora? Era um pai? Um monstro? Ou um homem que estava apenas tentando proteger a própria filha? O suspense era palpável e os policiais, atordoados, pareciam não saber como tratar a situação. Enquanto a pressão aumentava, Eduardo perguntou a si mesmo até onde ele iria para proteger Clara e o que ele faria se tudo aquilo se virasse contra ele. O círculo estava se fechando. Então o som de um disparo ecoou novamente, cortando o ar como um grito ensurdecedor. Eduardo se virou e, naquele momento, viu uma nova verdade se desdobrar diante dele. Uma janela se abriu, e com ela, todos os relacionamentos e secretos que pareciam inquebráveis estavam prestes a ruir. Tudo poderia mudar em questão de segundos, não só para eles, mas para todos agora envolvidos nessa teia de mentiras. O que a chave realmente significava? E qual seria o preço dessa pura revelação? O sentimento de urgência preenchia o ar e o desespero tomava conta de cada um ali. O futuro estava prestes a se transformar em um caminho que nem mesmo Eduardo poderia prever. A pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles? Enquanto a sala permanecia cheia de uma tensão sufocante, com os olhares fixos na chave prateada que brilhava no chão, Eduardo pendeu entre o choque das revelações e a necessidade de proteção. Ele tinha se afeiçoado a Clara, ou, como agora se revelava, Maria. Mas aquela confusão de identidades o deixava desnorteado. O homem caído, envolto em sombras e sangue, ainda não havia respondido. Manuel, a figura ameaçadora, começou a se levantar lentamente, seu olhar iluminando em um frenesi de dor e combustível. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha, a urgência ao seu redor mantendo todos em suspense. Você não deveria ter feito isso, Maria! Manuel gritou, se apoiando na mesa, ainda confuso pelos tiros e pé. A câmera se aproximou das feições dele, o suor escorrendo de sua testa. Você deixou a porta aberta. Eles vêm a caminho. A expressão de Clara, agora Maria, mudou de desespero para um olhar de compreensão. O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula, mas havia uma força que a mantinha de pé. Ele sempre vem. Você não pode escapar do passado. Ele olhou para o lado e então se virou. E nesse momento, Eduardo percebeu algo grotesco. Manuel estava segurando algo. Uma bomba. O silêncio fez-se absoluto. O som do coração de Eduardo ecoava, batendo contra o peito. O quê? Ele não conseguia acreditar. Os policiais se moviam incertos, suas armas pontuadas em direções diferentes. Um só movimento em falso e a sala poderia se transformar em um pesadelo. Você precisa escolher, Maria! Manuel gritou, o pânico se intensificando. Leve a chave ou todos nós morreremos. Ele apontou para a bomba, seus dedos brancos envoltos no mecanismo. Em um instante, o esperado se transformou em horror. A chave era a única coisa que poderia salvar a vida deles, mas também a fonte de todas as mentiras. Os policiais, já alarmados, começaram a gritar ordens. Abaixe suas armas! Não se mofa! A tensão crescia como uma tempestade prestes a se romper. Clara olhou freneticamente de Eduardo para Manuel, sem saber em quem confiar. Não! Não! Maria, o que você fez? Eduardo cerrou os punhos. Ele queria avançar, mas a imagem dela, a mulher que ele pensava conhecer, agora parecia uma estranha. Você está brincando com vidas!
Isso não é um jogo, Eduardo! Maria gritou, os olhos arregalados. Eles precisam saber. A verdade é mais do que você imagina. Se Manuel não sair daqui, todos nós estaremos em perigo! A atmosfera estava pesada como chumbo. Enquanto os gritos dos policiais ecoavam, um tremor percorreu o corpo de Clara. E ela finalmente gritou. A chave é o que eu fiz, o que eu escondi. Meus pais, eles estão vivos. E eles são maiores perigos. A sala estava em choque. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela não só carregava um passado, mas um legado vivo. A realidade distorcida havia se revelado. Mas como assim? A irmã estava em uma armadilha. O homem caído era uma chave em si mesmo. E a verdade sobre tudo isso era estrondosa. Você está dizendo que eles estão aqui? Que eles querem você de volta? A voz de Eduardo tremia de medo e confusão, mas a pressão da situação estava prestes a explodir. A sirene da polícia aumentava em volume e o tempo se esgotava. E então, um disparo. Eduardo se virou apenas a tempo de ver um dos oficiais, em um ato de defesa, disparar contra Manuel. Uma bolha de tempo se formou, enquanto o impacto foi sentido vividamente, uma sucessão de ordens ecoando pelo ar. Mas a sala havia se tornado um caos absoluto. O que seria um resgate agora se desdobrava em uma tragédia. Você fez bem! Manuel gritou em meio ao desespero, caindo ao chão. Mas o que Eduardo não entendia era que este ato poderia ter consequências maiores. Assim, o estalo do disparo selou não apenas os destinos ali, mas potencialmente despiu toda a verdade que eles conheciam. Uma reviravolta sem igual que mudaria suas vidas para sempre. O lastro de dor e fragor à sua volta falava mais alto que qualquer socorro. O tempo estava se esvaindo. E com a bomba agora fora de controle, todas as opções estavam se esvaindo. O que mais passava despercebido naquelas palavras? O que mais seus passados escondiam? A resposta pairava no ar, e com isso a sombra da dúvida persistia, carregando consigo o peso do desconhecido. A sala estava em um caos absoluto. Um disparo ecoou, e Eduardo sentiu o coração parar. O homem caído, Manuel, estava ali, a expressão de dor estampada no rosto, enquanto a bomba ainda pulsava em um ritmo ameaçador. Ele olhou para Clara, ou Maria, confuso. O que você fez? As palavras mal saíram da boca dele. Mas antes que alguém pudesse responder, um brilho cortante cortou o ar. A chave, que parecia tão insignificante, agora era o centro da tempestade. Num movimento quase desesperado, Clara se atirou para a frente e pegou a chave do chão. Eduardo, é isso! É a única maneira de salvar todos nós! Ela gritou, os olhos brilhando com intensidade. Os policiais começaram a se mover, apontando armas e gritando ordens. Mas Eduardo estava paralisado. Ele poderia acreditar nas palavras dela? No olhar dela? A verdade estava se desdobrando de formas que ele nunca imaginou. E então, em meio ao caos, um grito surgiu. Não de Manuel, mas de Laura. Papai! Sua voz doce cortou a tensão e Eduardo se virou apenas para vê-la parada na porta com um olhar de confusão e medo. Não, não, amor! Fica longe! Ele gritou, correndo em direção a ela. Mas foi tarde demais. Clara gritou também, mas a reação foi rápida demais. A porta atrás de Laura se abriu e mais figuras vestindo fardas de polícia entraram, completamente descontroladas pela cena que se desenrolava.
Foi então que a revelação mais devastadora se desdobrou. Uma figura inesperada emergiu das sombras. Era a mãe de Clara, a mulher que todos acreditavam estar morta. Apareceu com um semblante pálido, mas uma força impressionante emanava dela. Maria? O que você fez? Eu tentei avisar. Sua voz cortou através do caos como uma lâmina afiada. O silêncio tomou conta da sala. Todos pareceram congelar, os olhos virados para a mulher que por tanto tempo fora tida como uma fantasma. Agora se materializava como um pesadelo vivente. Desde a infância, Clara havia sido ensinada a temer a mulher, que agora parecia tão familiar. A verdade explodiu como um vulcão. Você não é apenas minha mãe. Você é a razão pela qual estamos aqui. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Eduardo se sentiu desmoronar. Ele havia construído um mundo ao redor da Clara que conhecia. E agora isso se despedaçava com cada palavra. Ele olhou para Laura, tentando protegê-la desse turbilhão de desilusão. A verdade estava bem diante dele. Mas custava abrir os olhos. Ela não é uma fugitiva. É a única maneira de me proteger de você. A mãe de Clara gritou, enquanto Manuel começava a se mover, com um olhar de desespero no rosto. Você não pode me deixar escapar de novo. Você conhece as consequências. Mas quando a tensão parecia prestes a explodir, um novo disparo ecoou pela sala. Eduardo ficou em choque, olhando para a arma que havia ido ao chão. E então, com uma fração de segundo, tudo se apagou. Manuel, o caçador, havia se transformado na pessoa que ele menos esperava. Eu sou seu pai! Gritou. Um clamor que ameaçava abalar toda a estrutura da verdade que ele conhecia. O tempo congelou. Eduardo olhou para Clara e tudo ficou escuro. Olhando para esse homem que ele sentira ser o vilão, agora revelava ser o que conectava todas aquelas vidas. Clara parecia desmoronar e o peso da verdade inquietou a todos. O que você disse era só um sussurro. Laura, ainda parada, olhou para Eduardo com os olhos arregalados, sem entender. O silêncio era pregnantamente pesado e a única certeza era o abismo à frente. O que mais havia sido oculto? O que mais precisava ser revelado? O mundo em que vivera estava se desvanecendo e o passado finalmente alcançava a todos. Enquanto isso, a bomba ainda pulsava e o tempo estava correndo. O ar estava tão pesado que parecia sufocar. Eduardo não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As palavras de Manuel reverberavam em sua mente enquanto a sala olhava, atenta e tensa. Ele estava pensando em Clara, ou Maria, e em tudo o que ela significava para ele. Mas o passado não perdoa, e agora era um emaranhado de confusão e dor. Você é meu pai? Clara murmurou, a voz embargada, como uma criança que escuta algo que não deveria saber. Ela parecia tão quebrada. Eduardo queria consolá-la, mas a verdade estava se desenrolando na sua frente, em câmera lenta. O olhar de Manuel, cheio de paixão e raiva, fazia tudo parecer mais intenso. Precisamos sair daqui, Eduardo gritou, cortando a tensão com sua determinação. Laura estava com medo e a única coisa que importava era protegê-la. Ele se virou, puxando a filha para perto, mas a cena não parava de mudar. A chave no chão reluzia como um símbolo de tudo que estava em jogo. Maria ou Clara era um mistério que ia além do que ele imaginara. Você não pode confiar nele, Eduardo, Manuel disse, com um olhar que implorava por redenção. Eu sou, mas Clara não deixou que ele terminasse. Chega, vamos resolver isso agora. Ela começou a se mover em direção à bomba.
Eduardo sentiu um aperto no peito. O que ela estava pensando? O tempo estava correndo. Ela pegou a chave com as mãos trêmulas, quase como se estivesse segurando a resposta a todas as suas perguntas. Então o espaço foi invadido por um barulho ensurdecedor. Um grupo de policiais, tensos e armados, invadiu a sala enquanto o tempo parecia desacelerar. "Todo mundo no chão!" eles gritaram. E Eduardo, já cercado por medos, não sabia o que pensar. A realidade agonizava. "Não podemos deixá-los pegar você!" Eduardo disse, olhando nos olhos de Clara Maria, que pareciam brilhar com a luz da verdade recorrente da culpa. Ele avançou, mas a sala estava dominada pela comoção. A chave agora estava nas mãos dela, mas todas as ligações estavam prestes a se romper. E então, em meio a toda a confusão, a mulher que parecia ser a mãe de Clara fez um movimento. "Maria, você tem que me ouvir. A verdade vai te libertar. Ele não é seu pai." O ar estava carregado com a dor e o desespero de tantas vidas entrelaçadas. Eduardo agarrou Laura, sentindo-a tensa em seu abraço. A sensação de que tudo estava prestes a explodir a qualquer momento. O momento da verdade se aproximava. "Eu me recuso a acreditar que toda essa mentira foi em vão!" gritou Clara, a intensidade crescendo em seu peito. E então um grito ecoou. Um não que partiu o coração de Eduardo, enquanto ele tomava decisões rápidas. O tempo parecia correr contra ele, e em uma fração de segundo ele percebeu que precisava agir. A porta se abriu com um estrondo, e mais policiais entraram em ação, moldando o destino. As armas apontadas, os rostos cheios de preocupação, o choque dos sentimentos humanos. "Abaixe as armas!" gritaram os novos policiais, enquanto se preparavam para lidar com aquela cena de tensão extrema. Um tiro disparou, e tudo se transformou em um caos absoluto. Ninguém sabia como a situação iria terminar, mas naquele momento, enquanto a sala girava em um frenesi, Eduardo olhou uma última vez para Clara. Ele compreendeu que, independentemente das revelações e mentiras, ele a amava. A chave balançava nas mãos dela, funcionando como um símbolo de tudo o que estava em risco. "Eduardo, não posso voltar ao passado. A liberdade que busquei é tudo o que sempre quis", Clara Maria gritou. E Eduardo sentiu seu coração apertar. Seria isso que a verdade realmente trazia? E com um último olhar desesperado, Eduardo se virou para Laura, seu amor por ela ressoando mais forte do que qualquer outro sentimento. Ele não podia deixar que as sombras do passado arrastassem todos para baixo. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, o elo entre eles nunca poderia ser quebrado. Nada seria como antes. A sala estava mergulhada em uma cortina densa de perguntas não respondidas. Mas uma coisa era clara. A verdade do passado e as consequências ainda estavam por vir. E o futuro deles estava nas mãos de Clara. E nesse momento, enquanto um tumulto se formava e o caos rugia, tudo o que Eduardo poderia fazer era esperar e amar. "Ei, antes de terminar por aqui, preciso te fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e mantém essa comunidade unida. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o K.